2022. Temos o prazer de receber em nossos estúdios o presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, vereador Cristiano de Miranda. Boa tarde, Cristiano. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dário Miguel. Boa tarde aos ouvintes da 104 FM. É um prazer estar aqui falando com vocês novamente. E eu já tinha essa dúvida há muito tempo, agora que calhou de eu perguntar. É de Miranda ou Miranda? De Miranda. Então eu sempre anunciei o convidado errado. Então é Cristiano de Miranda. Conosco também, perdão pelos erros anteriores. Não. Cristiano de Miranda. Dário Miguel também conosco, boa tarde. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, boa tarde ao presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, Cristiano de Miranda. E para você ligado na 104 FM também. Mas questões de nome à parte, vamos acelerar o passo, muitos assuntos, alguns polêmicos para a gente abordar, e agradecemos novamente a presença do Miranda hoje conosco, até porque são assuntos que estão quentes. Então é importante a gente ouvir todos os envolvidos ou citados, para cada um possa manifestar a sua versão sobre os fatos, concordando ou discordando. Esse tem que ser um espaço aberto para que todos falem. E no calor do momento, no melhor sentido da palavra. Por falar em calor do momento, ontem nós tivemos aqui a entrevista do prefeito Diego Cingolani, Miranda. Falamos do episódio em si da Samsung Tecnologia e as denúncias que a empresa faz contra a prefeitura. Foi citado a confusão que ocorreu semana passada na Câmara Municipal. O prefeito classificou como uma vergonha para a Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo. Falou em falta de liderança e de alguém que tivesse condições, de fato, de esclarecer alguma coisa, de conduzir os trabalhos que vocês tentaram fazer naquela quinta-feira fatídica, em que todos sabem qual foi o desfecho. Isso, indiretamente, chega direto à presidência da Câmara. Foi você que agendou a tal reunião e ali participou daquela confusão de alguma forma. Como é que você ouviu ontem as declarações do Diego? Você concorda ou discorda? Diego, primeiramente eu queria agradecer, até aqui falando como presidente da Câmara, né, respondendo aí pelo Poder Legislativo, sim, né, pela Câmara por um todo, né. Eu acho que ontem o prefeito, eu acho que ele deveria até em outra entrevista se retratar frente ao Poder Legislativo, tá? Até eu repudio a fala do prefeito, até porque eu entendo que eu nunca desrespeitei o Poder Executivo, sempre tentei tratar da melhor maneira possível, né? E sobre esta questão aí, vamos dizer assim, né, de tudo que aconteceu, sim, eu só gostaria de fazer só uma pequena linha do tempo, rapidamente, né, a gente sabe que também não tem todo o tempo do mundo, só para deixar bem claro para a nossa população, e a quesito que você falou, da questão de faltou liderança, né, vamos, sim, dizer assim. Então até eu vou fazer essa linha. Você vai fazer ela de forma integral. E até para que não fique também um sentimento de que eu estou aqui sendo, sim, hipócrita, colocando a crítica só na boca do prefeito, e ele, sim, de fato as fez ontem, mas, sim, sobre esse episódio, eu mesmo disse, e mantenho até aqui a minha visão, perfeito, que você foi fraco em permitir a entrada, sim, das outras partes, sim, que deveria ter mantido ali a reunião exclusiva para os secretários e vereadores, que ao permitir a entrada do advogado e até do empresário, contribuiu para aquela polêmica. Essa foi também, porque parece que eu estou querendo tirar o meu, sim, e jogando o prefeito que fez a crítica. Eu disse o que o prefeito falou, e a minha opinião você também sabe que é essa. Fique à vontade para responder. Né? Vamos só alterar a ordem dos fatos, que até você dando essa oportunidade, claro, dessa crítica que você me dirigiu, e eu respeito muito, sem como sempre a gente dialogou aqui. Né? E isso é importante, isso, sim, é o regime democrático, né, que a gente vive. Sobre ser fraco nas decisões, naquela decisão, tá? Até está aqui o Dário Miguel, que presenciou a questão. Chegou os dois secretários, entrou para a reunião, que foram convidados para uma reunião com os vereadores, sim, ponto, né? E lá na frente da Câmara fui chamado porque o vereador Juninho Souza, vou citar o nome dele até por questões, sim, também, sim, democráticas, ele tem todo o direito de falar também, né? Ele estava lá com o advogado, com o empresário, com o Edinho e com o ex-vereador Psyll, querendo entrar para a reunião. Sim. Fui até lá na frente. E lá, por mais de 15, 20 minutos aí, ficamos debatendo. O vereador exaltado e tudo mais, o advogado também. Como assim vai barrar eu entrar? Aquela história toda que vocês viram, sim, aí e tal. E eu falei que eu iria entrar somente o vereador para participar. Num determinado momento, o advogado tirou, né, sacou-se uma procuração, depois de 20 minutos ali, uma procuração
a qual dava o direito dele representar a empresa. Sim. Naquele momento, até eu lembro que o jornalista Sérgio estava por ali, Cristiano, tal, não é melhor se deixar entrar, não se manifesta, algo nesse sentido, outras pessoas ali tentando acalmar os ânimos ali na frente, Sim. O advogado falando também de chamar a polícia e tudo mais, que até acho chamou, que ele, né? Fez, ou outra pessoa fez ali, ainda não sei, ele chamou. Identificou que foi ele mesmo, né? Isso. Aí eu peguei essa procuração, aliás, nem peguei a procuração, falei para ele o quê? Protocolo a Secretaria da Casa, é o procedimento, né? Ele foi lá, protocolou e de pronto falei, olha, não precisava nada disso. Se você tivesse protocolado esse documento antes, eu já tinha passado aqui pela Secretaria da Casa, tudo Sim. Conversado com os secretários e eles iam entender ou não. E permitir naquele momento, usando de bom senso, e pedir para o empresário e para o advogado, falar, olha, eu vou deixar vocês participarem, mas vocês não vão poder se manifestar. Só vão ouvir e acompanhar. De bom senso, não poderia ter deixado entrado, vamos dizer assim, mas de bom senso e em respeito a toda aquela situação lá na frente para resolver, tentei fazer dessa maneira. E ainda fui bem taxativo. Não quer dizer que os secretários vão permitir a participação. Se eles não quiserem, se eles quiserem ir embora... Fui falado isso para eles lá na frente ainda. Deixa eu pontuar uma questão aí nessa linha de tempo. Mesmo com a presença da Polícia Militar, que foi acionada pelo advogado Dr. César Mercury, você como presidente da Câmara, naquele momento, mesmo com a presença da Polícia Militar, você poderia ter mantido Sim. a palavra, ou seja, Sim. não deixando os dois? Sim. Poderia chegar a Polícia Militar, até a hora que eu tomei a decisão, até acho que o próprio advogado falou em algum meio aí Sim. que somente após a chegada da polícia que eu deixei entrar, nada disso. O Dário estava lá e entrou, a polícia chegou, logicamente, alguns minutos depois que Sim. já tinha até sido feito o tumulto lá dentro, né? Então, mesmo que a polícia chegasse lá, da forma regimental que eu adotei, convidando apenas os dois secretários para uma reunião com os vereadores, esclarecimento para os vereadores, poderia, logicamente, impedi-los, vamos dizer assim, ou não deixar eles participar daquela reunião que não era interesse Sim. meu de interpelar ou não criar não era nada oficial. Eu imagino ali, que se você decidisse por isso, ao meu ver, era o correto. Eu sei que você receberia muitas críticas do Juninho, da outra parte, mas aí o ônus de estar à frente da Câmara também. Exatamente. Então eu tentei ali agradar todo mundo, você não iria. A ideia foi fazer uma questão democrática, vamos assim, permitir a entrada deles, que não participariam, né? Mas já entrei com esse intuito de que chegar lá dentro, será que os secretários vão querer fazer esclarecimento frente a um advogado e tudo mais? Mas acabei cedendo, até porque estava um barraco lá na frente também, aquelas discussões acaloradas e tudo mais, o ex-vereador filmando, aquela situação toda. Chegou lá dentro, o Gerson se manifestou. E com toda a razão, dou toda a razão para os dois secretários, porque eles não teriam ali um advogado, não teriam ali condições de ficar para a reunião, tendo em vista que eles foram convidados através de documento por mim para dar esclarecimento somente aos vereadores e à casa, né? A Câmara, né? Houve uma confusão sobre o termo que você usou na sessão, quando ao final, quando discutia-se o requerimento do Juninho. Isso é um ponto. Vou convocar os secretários, mas no final oficialmente foi um convite. Exatamente. Por quê? Na sessão, exatamente, confirmo o que falei. Vou convocar, perante a fala do vereador de apropriação indébita, não sei o quê, R$800, dinheiro público, uma gravidade. Sim. Vamos convocar os dois secretários para dar esclarecimentos. Na terça-feira, após sessão, sentando com o assessor parlamentar, falou, olha, não é mais fácil você ligar lá na prefeitura, fazer um convite, eles vêm aqui, porque já esclarece isso tudo e mata rapidamente a história, né? Ou se precisar fazer uma coisa maior, né? Aí a gente faz, até porque ele trouxe um monte de nota, o Juninho, os requerimentos, aquela coisa toda. Não esperar fazer uma convocação na próxima sessão, para depois marcar uma data, que viria uns 20 dias. O interesse foi o quê? Esclarecer da forma mais rápida possível. Por isso o convite. E quando eu falei com o Gerson a princípio, e depois com o José Arantonelli, de pronto, não negaram, vamos dizer assim. Né? De pronto, e fiz o primeiro convite. O Gerson não poderia participar na segunda-feira, até o Dário vai se recordar disso. Não poderia porque ele ia viajar com o prefeito. Estava na capital paulista. Fiz o convite, mandou a prefeitura e foi. E depois tive que fazer um outro.
Foi marcado para quarta. Aí o Zé Antonelli era aniversário dele. Olha, pula só um dia aí. Sim. Marquei para quinta, né? Ficou tudo certo. E foram lá, e infelizmente deu naquilo ali tudo, a qual eu repudio a atitude de todo mundo ali, vamos dizer assim, no sentido de que ninguém tem direito de bater boca com ninguém, né? Uma reunião formal, democrática, para esclarecer as coisas para a população. E virou tudo naquilo ali. Olhando em retrospectiva, trago para mim o erro também, né? Você devia ter impedido ou não? Olhando agora, na sua opinião. Eu entendo que qualquer um outro presidente ali, por tudo que estava acontecendo, poderia tomar a mesma atitude minha. Tentar usar de bom senso, tal, de repente até a participação ali do advogado e do outro, talvez até os próprios secretários poderiam questionar alguma coisa para eles ali através do vereador, logicamente, né, e se eles abrissem para isso, poderíamos esclarecer toda a história ali, ou chegar no bom senso. Qual a melhor forma de resolver, então? Que o intuito nosso é resolver isso tudo, enxugar e esclarecer para a população, né? Presidente, mas justamente... não teve sucesso, infelizmente. Justamente essa questão, esclarecer para a população. Vocês demonstraram, você, os outros vereadores também ali, e você que acabou fazendo o convite, demonstrou todo o interesse em esclarecer essa problemática envolvendo a Samson com a Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Não deu certo. Alguns dias depois, o vereador Juninho Souza apresentou um documento para uma convocação desses secretários, aí totalmente oficial, na Câmara de Vereadores. E esse requerimento não passou. O que mudou de ideia o presidente da Câmara nesses dias? Até porque, dia desses, e você disse, queremos esclarecer, vamos ouvir os secretários para tentar esclarecer. E agora, com esse ato, a Câmara lava as mãos em relação a essa questão de fiscalização? Não, Dário. Eu acho que no caso aí do requerimento, o presidente não vota só em caso de empate. E se empatasse, eu ia votar pela convocação. Até porque eu quero esclarecimento ainda. Sim. Né? Precisa de esclarecimento. O prefeito veio aqui, até achei que seria uma grande oportunidade de esclarecer. E ficou muita coisa nebulosa ainda, vamos dizer assim. Eu não entendi que se esclareceu. Ele deu a versão dele, a empresa está dando a versão. Está na justiça, é um caso da justiça. Mas a Câmara foi envolvida por um vereador através dos requerimentos e a Câmara está envolvida no caso. Né? Então, o contador nosso tem dúvida em algumas coisas? Tem. Então, vamos esclarecer. Até um intuito daquela reunião seria isso também, a contabilidade da Câmara. Sim. A gente tem lá os profissionais que não precisa ser especialista, né, para ser vereador, mas lá dentro da Câmara tem que ter pessoas capacitadas para orientar os vereadores. Né, o prefeito falou que se os secretários houvessem informado do convite, que ele, prefeito, não permitiria que os secretários ali estivessem nessa reunião agendada por você, presidente do Legislativo. Além de classificar o episódio todo como uma vergonha, que aquilo que não teria... E eu acabei interrompendo você naquela linha do tempo. Vamos voltar lá. O que você achou das declarações do prefeito? Isso, que eu já falei, eu acho que eu repudio a fala dele, falo novamente, faço questão, tenho um grande apreço por ele, tomei sol e chuva nas ruas aí pedindo voto com ele, acho que faltou um respeito muito grande, além da presidência da Câmara, né? A figura do Cristiano Miranda, estou falando por mim aqui, né? Eu entendo que os outros vereadores devem estar chateados também, mas aí eu falando por mim, fiquei muito chateado, no sentido de que o pessoal desceu lá, o Niltinho e o Cristiano Tavares, para falar com ele. Prefeito, o que está acontecendo? Quando? Isso foi na semana passada. Antes da confusão. Isso. Tá. Que foi na quinta passada. Antes da confusão. Prefeito, o que está acontecendo, tal, até para nós levar a informação lá para os vereadores, tal. Olha, Niltinho, eu não tenho ainda a informação disso tudo aí. E na quinta-feira eu vou ter uma reunião com todos vocês da base e já vou estar esclarecendo para todos vocês o que está acontecendo, para informar vocês. Beleza, os 2 vereadores saíram de lá com isso. Marcou-se a reunião, o assessor do prefeito mandou lá a mensagem via WhatsApp convocando a base para uma reunião. O líder de governo mandou a mensagem no nosso grupo da base marcando a reunião. Sobre esse assunto, Samson Prefeitura. Isso, e mais assuntos pertinentes à próxima sessão e tudo mais, né, os projetos e tal. Mas o assunto seria abordado. O assunto seria abordado ali. Os vereadores desceram para a reunião, ficaram lá um maior tempão. Isso foi em que 4 dia? vereadores ficaram lá na quinta-feira antecedendo então a sessão. Na quinta-feira da semana, não a anterior à outra. Isso. Tá? Perfeito. E, conclusão, ficaram lá por mais de 3 horas e ninguém conseguia falar com o prefeito e tudo mais. Eu estava em Impalsul junto com a professora Rosiane numa demanda aí
na casa da Elina Lói, que precisa de recursos lá. A gente estava atrás do Vinícius Camarim, que estava visitando a cidade de Ipauçu, e ele pediu para a gente ir lá levar o projeto de ampliação, né, da creche lá do Frei Chico. E a gente estava lá. E da volta a gente já ia vir direto para a prefeitura para essa reunião também, para esclarecer os fatos. E o prefeito deixou os vereadores a ver navio lá. Chá de cadeira? Chá de cadeira, né? Ficaram lá aguardando para tirar essas informações e não conseguiram, né? Então, e nem ligar, nem comentar, nem falar nada para os vereadores, né? Isso é complicado, porque quantos dias faz que está o caso aí já? Praticamente há 20 dias. Né? Teria uma entrevista aqui na rádio, numa segunda-feira, falaram para nós lá, escuta a rádio que o prefeito vai vir aqui, acho que, salvo me engano, uma segunda-feira. Sim. Aí desmarcou. O prefeito desmarcou, não sei o que, tá com compromissos particulares. E aí a gente aguardando. Tenta marcar, vamos, o prefeito tá aí, o prefeito não tá, o prefeito tá aí, não tá. Pode receber hoje, não pode, que tá com uma reunião com a Santa Casa. Então, se faltou liderança, faltou primeiramente a liderança do senhor prefeito municipal, né? Frente ao que estava sendo ventilado, inclusive em redes sociais, nas discussões em rádios também falando dessa questão, o empresário falando, vamos dizer assim, falando dessa situação, passando uma situação até complicada de situação de recursos públicos, que estaria ali, denúncias graves, né, e o prefeito não vinha dar uma explicação. Né? Então, se ele primeiro vem dar uma explicação na rádio, a coisa poderia ter sido evitada. Então, ele foi omisso por 20 dias. Aí depois vir aqui e aproveitar da situação que aconteceu lá na Câmara Municipal para jogar toda a responsabilidade na Câmara Municipal, tá fácil. A Câmara tá queimada, tá sendo aí por causa de todas essas discussões que há lá na Câmara, vamos dizer assim. Aí acontece um episódio, é fácil ele vir falar. Mas para ele reconhecer o erro, né? O secretário se exaltou, bateu lá e bateu boca com o advogado, vamos dizer assim. E depois falar da questão do secretário. Ninguém duvida, e eu sou uma pessoa que assina embaixo também. Acho que ele faz uma excelente gestão, o secretário de Finanças. Você diz sobre a defesa do prefeito do Cesar Antonelli, secretário de Finanças. Sim. Dizendo que ele errou, mas ele fez uma defesa no geral da parte técnica do secretário aqui. Sim, e disse que não vai ser exonerado. Isso, e eu concordo com ele. O cargo, vamos dizer assim, é dele, é o secretário, todos os secretários, ele não se envolve, vamos dizer assim, né? Mas ele trazer a responsabilidade para a Câmara numa situação que ele ficou de praticamente 20 dias omisso e a população esperando uma explicação, a Câmara tentou fazer alguma coisa. Deu tudo errado, Dário. Eu reconheço que deu tudo errado até o momento, né? Que a gente tentou fazer essa reunião, não teve, infelizmente, ali uma situação para discutir as coisas, esclarecer as coisas para a população. Então, tudo bem, erramos, mas a gente está tentando mostrar para a população o que está certo, o que está errado, o que vai acontecer. Está sendo investigado na polícia. Né? Eu já passei por uma experiência que foi a situação lá do caso da Sueli Feitosa, por exemplo. A Câmara passou por ali por omissão, não fez nada. Exato, com o mesmo discurso. É um caso que define-se por polícia, Ministério Público, e a Câmara não agiu. Eu estou no segundo mandato, não estou para brincar com o recurso público, não. Tanto é que eu falei na sessão, eu fui bem taxativo. Vamos chamar os secretários aqui para explicação. Prefeito, ele defendeu, então, se a Câmara quiser, com seriedade, seguir nesse caso, que já instaure uma CPI. Sim. Você é a favor de uma CPI nesse caso? Eu não descarto CPI nem comissão relevante nesse caso, até porque o próprio empresário no discurso lá na Câmara, qual ele usou a tribuna, falou que tem um monte de coisas, materiais e tudo mais, e ele dá abertura até para uma situação muito perigosa, que ele fala até questão de brindes e panetones que alguém estaria... Eu entendi que alguém está recebendo alguma coisa. Não, ele foi claro, deixou então, claro que é um dos secretários. Isso aí é uma questão perigosa. Sim. Presidente. Ao meu ver. Então, eu sinceramente, se o prefeito está de brincadeira ou está levando como se não fosse nada tudo que está acontecendo, eu vejo de outra forma. Eu vejo da forma séria. Nada contra o prefeito Diego, a gente está no mesmo barco, estamos no mesmo grupo, fomos eleitos do mesmo lado,
né? Mas eu não estou para brincadeira, uma coisa que envolve recurso público, e eu estou como presidente da Câmara com uma responsabilidade a maior ainda em cima dessa situação. Presidente, 2 questões. A sua fala, quando foi questionado agora há pouco, sobre o interesse de convocar os secretários para explicações na Câmara de Vereadores, até porque foi um requerimento apresentado somente pelo Juninho Souza e ele foi voto vencido. O senhor não votou porque não precisou ali. Só que o senhor externou aqui o pensamento igual ao do Juninho Souza. E o senhor não comentou isso após esse requerimento não passar pela Câmara de Vereadores. É um detalhe, gostaria de uma explicação do senhor o porquê. Eu acho que a explicação está fácil. Certo, por que ali naquele momento o senhor não colocou também o seu pensamento em relação a isso? O requerimento não passou, mas eu sou a favor de uma fiscalização, sim. Sim, em todos os meios de comunicação que eu fui até agora, fui bem taxativo que precisa ser investigado e a Câmara vai dar uma resposta. Sim. Tá? Agora, calha aqui entre nós, Dário Miguel. Você estava lá junto comigo, lá no saguão da frente da Câmara Municipal. Quem começou todo o tumulto? Não, todo tumulto, você está fazendo uma pergunta para mim. É o claro, Juninho Souza. mas entre nós, começou a gritar lá na tudo frente, bem, mas quem poderia, começou a gritar. Quem poderia resolver tudo isso? Quem forçou a entrada foi o Juninho, o advogado. Foi ali brigando, não vai entrar assim, falei, não vai entrar. Falou que a imagem mostra isso. Sim, as imagens são claras, mas quem poderia? Nada contra o Juninho, só para nós jogar bem limpo aqui, vamos dizer assim, né? Até para ficar bem claro para quem está escutando. Ele começou tudo isso daí. Se ele não coloca ali aquela brigaiada, aquela coisa do saguão da Câmara, nós tínhamos ouvido os 2 secretários, inclusive o próprio Juninho ouvido, tirando dúvidas e tudo mais, e depois, de repente, a gente já tinha até ouvido a própria empresa nesse mesmo sentido, usando essa mesma, né, analogia, entendeu? Aí o cara causou tudo isso aí depois, sabendo que, por convocação, os caras são obrigados a vir aqui e tal, para ele também fazer um outro circo, mesmo na convocação. Entendeu? A Câmara errou em rejeitar lá, os vereadores que votou contra, errou em rejeitar o requerimento, entendeu? Mas a Câmara não é a favor de deixar isso daí para o Ministério Público, para a Justiça, não. A gente está trabalhando, hoje cedo o Ivan está trabalhando em cima disso daí também, entendeu? E nos próximos dias vocês podem ter alguma novidade, eu posso até vir aqui tudo falar. Tudo bem, presidente, mas não soou como a Câmara lava as mãos em relação a tudo isso? Porque o requerimento ele não foi aprovado e ninguém se manifestou o interesse, como você está me surpreendendo e falando agora que tem esse interesse. Aliás, para complementar o que o Dário está falando, os vereadores que se manifestaram foram os que votaram contra o requerimento. E até eu comentei depois aqui nas nossas análises, a tendência, pelo que eu estou ouvindo, é que a Câmara não vai se manifestar mais nesse caso, pelo menos até que o Ministério Público diga alguma coisa. Se cabe investigação, se tem algum indício de irregularidade, ou talvez espere até alguma sentença judicial, porque quem votou contra o requerimento falava isso, a gente não tem condições tá na justiça, vamos esperar. O senhor não votaria, porque não era um caso de votar, mas não falou nada, nem é isso que o Dário está dizendo. Como tinha 2 requerimentos, eu preferi falar num segundo requerimento, que ele citava o nome das pessoas e tudo mais, que eu achei muito delicado você envolver nome de pessoas, né, sem antes ter uma certeza ou ter algo investigado realmente, ou uma prova realmente contundente ali, para você pedir a cabeça das pessoas usando a mão de todos os vereadores, né? Então ali a gente acabei fazendo esse comentário, né? De ser contra, né? Tem ilegalidade? Tem ilegalidade, mas a própria Câmara tem que se moldar em algumas coisas. Tem como você fazer o requerimento, atingir a mesma pessoa, vamos dizer assim, sem colocar o nome ali, passando numa rede social e tudo mais. O que o familiar vai pensar de uma pessoa que está envolvida ali, um diretor? Então é um assunto que a gente tem que pensar como Santa Cruz do Rio Pardo. Somos um povo aqui. O presidente, como o senhor está respondendo tudo, não saindo nessa linha do tempo aí onde o senhor acabou alinhando, uma pergunta, ouvindo atentamente. O senhor disse, o prefeito Diego Singolani, atual prefeito, marcou uma reunião, ficaram esperando, enfim, não teve essa reunião, o chá de cadeira dos vereadores. O senhor que foi, inclusive, uma pessoa que defendeu o ex-prefeito Dr. Otacílio na Câmara de Vereadores. Fazendo uma comparação com o ex-prefeito Dr. Otacílio, acontecia isso também ou não? Não. Numa dessa, eu acho que nem precisaria. O próprio Otacílio ia nas rádios aí, fazia questão de peitar a situação, enfrentar a situação, não se esconder, não sair da cidade, né?
ele enfrentava. O senhor está dizendo que o atual prefeito Diego Singolani saiu da cidade para esconder o problema? Não estou falando. Como a gente não conseguia falar com ele, eu estou falando nesses termos. Onde que está? Ninguém consegue falar, o secretário não consegue falar, o assessor não consegue falar, está na Santa Casa? Não está, não sei onde não está. Então, fica nebuloso, né? E tudo que ele falou aqui ontem, vamos dizer assim, eu não entendi atacar a Câmara e ao mesmo tempo não explicar para a população tudo o que aconteceu realmente, se está acontecendo realmente, qual que vai ser os próximos passos da Prefeitura, vai aguardar a Justiça. Mas eu acho que a Prefeitura podia, há 15 dias atrás, ter soltado uma nota através da assessoria lá, né, prefeito, o secretário se manifestando em cima disso, como já aconteceu em outros casos. Aí a Câmara foi omissa por tentar fazer e fez uma cagada. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, o prefeito foi bem taxativo, que não tinha nenhuma pessoa capacitada na Câmara Municipal. Por isso que eu falei que eu repudio veemente como presidente da Câmara a fala dele aqui. Por quê? Eu não tenho nenhuma expertise em contabilidade, sou técnico em meio ambiente, sou jardineiro. Sim. Né? Mas a Câmara Municipal tem todo o respaldo para os seus vereadores. Quando convidei os dois secretários técnicos, né, o Gerson e o Zara Antonelli, também convidei o contador da Câmara, que está lá há mais de 10 anos, que é o Ivan, a Câmara Municipal. Também fiz questão com o Dr. Fabrício, que é assessor, advogado, há mais de 14 anos, mais de 16 anos que é advogado na cidade. Sim. Que ele participasse e formulasse perguntas técnicas, vamos dizer assim. O Ivan já tinha feito um pré-estudo para fazer questionamentos aos secretários também, né? Então, capacitação de vereadores, logicamente cada vereador tem a sua área de atuação. Mas para um assunto desse, o presidente da Câmara não é nenhuma pessoa leviana de sentar lá e querer debater contabilidade com o secretário de Finanças. E por falar em questão de ser leviano ou não, eu percebo, Miranda, que há uma posição, um entendimento bem diferente seu Sim. e do prefeito em relação a esse caso da Samsung. Já falei também aqui, é uma situação complexa. Sim. A gente está acompanhando a possível repercussão política, mas em termos jurídicos, tributários, é difícil. É uma seara muito difícil. Falei até que talvez seja o mais correto, é que mesmo o Ministério Público, ou mesmo a Justiça, num segundo momento, se for o caso, defina-se quem é que está certo ou errado na história. Sim. Agora, você está vindo com um tom muito mais grave, no sentido de, a situação não é tão simples como, por exemplo, o prefeito está pintando. Né? O prefeito veio aqui ontem, não entrou tanto em detalhes, mas, por exemplo, sobre o possível calote que a Samsung acusa a prefeitura. Ele deu a explicação dele, falou, não tem calote, a gente está respeitando o edital, tá tudo ok. Ponto. No que passaram ao prefeito, imagino, a procuradoria, etc, etc. A empresa, diz o prefeito, tem direito de acionar a justiça porque ela tem uma visão diferente. Mas no que foi me passado enquanto prefeito, tá ok. Sobre os tais descontos nas notas. O prefeito falou, se os vereadores, inclusive, quiserem saber para onde que foi a diferença, essa questão tributária, era só ir ao livro caixa da prefeitura, tá tudo lá. Como se fosse uma explicação muito simples. Nitidamente o prefeito, e aliás, não precisa nem interpretar, ele disse, politizaram e deram uma dimensão para esse caso que não precisava. Sim. Você já está tendo um tom de que pode haver questões mais graves. Eu estou correto nessa análise ou não? Você acha que a coisa é mais grave do que o prefeito entende? É assim, Até porque governistas têm, muitas vezes comentando aqui, falando, vocês estão fazendo também... Tempestade no copo d'água. A Câmara, a imprensa... Então, pelo seu tom, a interpretação é grave. Pode ser grave. O prefeito já ontem veio aqui e disse, estão politizando, fazendo um escarcéu em cima de, entre aspas, praticamente nada. Eu queria confirmar essa visão sua. A minha visão Diego, Dário, falta esclarecimento. Eu não posso simplesmente pegar a palavra do prefeito e deixar a palavra do empresário de lado. Certo. Né? Então, a gente precisa o quê? Esclarecer os fatos. Né? Talvez não seja tão difícil, vamos dizer assim, quando você tem o próprio João Zara Antonelli, o Gerson à disposição, você tem o contador da Câmara, vamos dizer assim, para sentar e debater, para ver o que está acontecendo. Né? Uma das situações, por exemplo, de uma nota, o contador da Câmara notou que a contabilidade da empresa não recolheu 1% do imposto de renda, que é acima de R$5.000, você tem que já estar colocando 1% de imposto de renda. Isso daria uma diferença de R$3, R$4 nessa nota, por exemplo, que ele averigou. A prefeitura notificou a empresa no papel,
olha, o seu escritório está gerando uma nota de forma errada e está vindo aqui para a prefeitura está corrigindo e está te pagando R$3 a menos. Entendi. Talvez não estaríamos nem discutindo essa questão de notas, por exemplo. Entendi. Entendeu? Isso que o contador da Câmara detectou. Só queria questionar, logicamente, o secretário de Finanças, se realmente é isso daí e tal. Mas é um ponto, por exemplo, né? Uma falha ali do escritório de contabilidade da empresa. Sim. Né? Então, tem muitas coisinhas aí que foi falado e tudo mais, o próprio empresário falando que tem outras coisas e tudo mais, envolvendo várias coisas aí, que precisam ser esclarecidas, né? E eu entendo que a Câmara vai buscar esse esclarecimento, é o dever dela, né? Quando o prefeito fala aqui que o vereador Juninho Souza agiu corretamente, vamos dizer assim, até o requerimento eu entendi que ele foi perfeito e a gente aprovou os requerimentos. E depois a própria Câmara tomou a iniciativa de convidar Sim. os secretários, até mesmo para esclarecer o quanto antes. Né? Depois, no segundo ponto, entendo que ele errou, né? Querendo atropelar até a forma regimental a qual o presidente estava dirigindo a reunião. Né? Mas tudo bem, entendeu? Tudo bem. Agora, elogiar o Juninho Souza do jeito que ele elogiou lá, com todo o respeito. O vereador é importante que seja elogiado e reconhecido também pelo prefeito municipal. Mas agora quando o Juninho mete o pé lá dentro da Santa Casa, com o pessoal da saúde, com o pessoal não sei da onde e tudo mais, quem que defende o funcionalismo? O prefeito não vai, vocês não viram o prefeito em nenhuma rádio defendendo. Aí vai o presidente da Câmara confrontar o vereador lá dentro da Câmara, defendendo os servidores. Mas o prefeito também repudiou o Juninho em várias oportunidades sobre esse episódio aí. Isso, mas eu falo assim, né? De forma incisiva, não. Muitas vezes nem citando a situação, em situações complicadas, aí com demissão de médico e tudo mais, e ele falando superficial. Agora vem aqui e faz um ataque. Aqui na rádio 104 FM, né, detonando a base, não sei o que. Ele mesmo falou que os vereadores não estavam frequentando o gabinete, que era para ir com mais frequência, para tirar Sim. dúvidas, não sei o que. Agora ontem já falou aqui que os vereadores ficam fofocando no gabinete. Me parece... rato de gabinete. Você tá entendendo? A história, a crítica dele à base começou no episódio da Sansom e se arrastou, né? E Sansom e prefeitura, mas depois me parece que o prefeito ampliou um pouco. Desabafou, e há um clima de, no mínimo, insatisfação entre ele e vocês. Sim. Falou justamente de os vereadores, muitos dizendo que precisam de mais informação, mas vivem o dia inteiro na prefeitura. É claro que eles já sabem, parece que estão tirando Sim. o corpo fora. Né? No sentido de que não é para apoiar o prefeito, ficar com ele a tiracolo, mas é para apoiar o governo. Sim. Como se deu a entender. Tem muito vereador que quer ficar de papagaio de pirata para ficar tirando foto com ele, sei lá, se essa foi a intenção da fala do prefeito. Então eu vou entrar nesse métier. Há uma crise, um confronto, vocês não estão se bicando, vereadores e Diego, o que está acontecendo para além do caso Sansom? Eu falo assim, na verdade, acho que não tem... A crise, ela existe, acho que desde quando ele começou a governar, que é difícil falar com ele. Entendeu? Isso eu tô falando como presidente da Câmara. É difícil você falar com ele. Mas você tá falando isso hoje, depois do rompimento? Não. Depois da confusão. Não. Você sempre vinha aqui nas entrevistas dizendo que é o Diego, o prefeito, ótimo. Sim, e agora está dizendo que não conseguia falar com ele. Na Câmara de Vereadores também tem esse discurso. E defendo a administração do Diego. Defendo a administração dele e tal e tudo mais, né? Só que a figura dele para você conseguir falar é difícil, certo. Vamos dizer assim, para ligar é difícil. Então talvez isso que os vereadores têm percebido com mais incidência nos últimos 2 meses, por exemplo, tá difícil, vamos dizer assim, né? Mas um dos 2 meses é de férias, dos vereadores, vamos dizer assim. Sim. Então essa aproximação que tem que ter, vamos dizer assim, a gente tem a liderança de governo que o próprio líder de governo reclama que não consegue marcar muitas vezes, entendendo? E isso vai gerando o conflito, vai gerando coisas e até destoar numa entrevista que nem ontem, por exemplo, né? Então, que nem lá atrás, o próprio prefeito Dr. Jacílio, né? O vereador, não precisa de vereador e tudo mais. Morrer não faz falta. Isso, exatamente. Então tá indo no mesmo caminho. Vamos dizer assim, tem que sentar e alinhar a conversa? Tem que sentar e alinhar. Eu entendo que ontem, pelo menos comigo, presidente da Câmara, há um rompimento. A não ser que partir dele em reconhecer que ontem ele jogou o nome da Câmara Municipal, a qual eu sou presidente até o final deste ano, no lixo, vamos dizer assim,
né? Porque ele disse duras palavras em referência à instituição Câmara de Vereadores. Cristiano. Né? Com todo respeito a todos os vereadores que estão lá, os servidores que estão lá, que merecem respeito, estão trabalhando lá com afinco, né? E os profissionais que tem na Câmara, que tem toda a capacidade, e é por isso que tem 13 vereadores, e é por isso que tem toda a assessoria da Câmara, porque de uma forma técnica, trabalhar, mesmo que for numa CPI, se não tiver o competente profissional na Câmara, a Câmara tem o poder de contratar ele. Você disse agora que se não mudar o prefeito, ou seja, o que ele colocou ontem, um rompimento pela sua parte. De que forma seria esse rompimento? Votando contra o prefeito, uma base diferente? Como jamais seria esse rompimento? Não, jamais. Eu acho que assim, né, a questão que ele deixou bem claro, que eu entendi, que ele precisa de apoio da Câmara, dos vereadores, para o governo de Santa Cruz do Rio Pardo, não para ele. Que ele não quer puxar saco. Em meias palavras é isso aí mesmo. Você foi bem usando claro. Um termo até um pouco chulo, mas é para o povo entender. Os vereadores não precisam ficar se arrastando lá na prefeitura, né? Mesmo que for lá para tirar uma dúvida, para pedir alguma coisa para a população, não é para ir lá, não precisa ir lá. Eu entendi assim. Politicamente falando? Então, para mim não tem problema. Eu fico lá na Câmara, faço os meus pedidos por lá. Agora, tem vereador que a única função praticamente na Câmara é o puxa-saquismo. Eles vão ficar como agora? Sim, mas acha o meio, para você não tem problema. Acha o meio, tem vereador ali que tá ali para só bater palma, né? E aí? Politicamente a gente sabe que acontece nos bastidores. Eu sempre falo por mim, tá? Sim. Perfeito, tô falando. Politicamente a gente sabe que nos bastidores acontecem muitas coisas. Inclusive aconteceu com você e com o ex-prefeito doutor Otacílio. Não veio à tona na oportunidade, mas vocês acabaram discutindo nos bastidores. E acabaram reatando, certo? Sim. Com o Diego. Dá para reatar também ou já, Sim. Não, comigo não tem. Comigo, deixo bem claro, não tem nenhum problema com a pessoa do Diego. Né? Tem problema neste momento aí com o prefeito Diego, a qual deu uma entrevista aqui, né? E deixou a Câmara numa situação muito desconfortável, porque a gente não espera, a gente espera o respeito tanto do Ministério Público, como da Polícia Militar, da Civil, do Prefeito Municipal, da OAB e de todos os órgãos. E assim também a Câmara se dá o respeito, né? De não ofender a administração do município. Tenta trabalhar em consonância, juntos aí para melhor da cidade. Não tem problema nenhum, né? Sim. Mas eu entendo que ele ofendeu a instituição Câmara, qual eu sou presidente neste momento, né? E repudiu a fala dele nesse tocante. Você fala em a rompimento. Câmara não teria nenhum preparo, né? Você fala em rompimento e para reatar isso teria que partir do prefeito. Sim, já que ele que deu a entrevista aqui que você repudia nos termos já citados até o momento. Sim. Eu quero pensar um exemplo prático de como essa relação estremecida, para falar o mínimo agora, entre executivo e legislativo, pode interferir em situações do dia a dia da cidade, né? O povo está nos acompanhando ao vivo, 13h26, grande audiência na rádio, Facebook também, muitas pessoas mandando mensagem, compartilhando o nosso programa. Temos para a sessão próxima, ou para alguma que vem aí, se não for a próxima, na seguinte, segundo o próprio Diego, prefeito de Santa Cruz, projeto para a situação da Massa Verde. Sim. Em que a prefeitura vai assumir através da autarquia Codesan, num primeiro momento alugando maquinário, até que se compre todo esse maquinário e a Codesan faça o serviço. A escolha do prefeito, eu até questionei ele aqui, e deu seus motivos, será um empréstimo para fazer esse serviço. E aí foi questionado, prefeito, mas se a prefeitura está com os cofres abarrotados, se há um superávit alardeado pela própria administração, não fica estranho ter que fazer um empréstimo para custear agora essa questão da Massa Verde? Ele disse que tinha a mesma visão que a minha, só que o financeiro o convenceu de que, pensando na taxa, no valor que vai ser emprestado, seria mais viável, por N motivos, emprestar dinheiro de um banco ao invés de usar o que tem em caixa, está empenhado já para algumas obras, para esse serviço. É um tema polêmico. Os vereadores, ao ter que votar a favor de um projeto desse, vão ter que se justificar nos microfones da Câmara, para o seu eleitor. Pô, a prefeitura fazer empréstimo para um serviço desse, né? Hoje, nesse clima aí que está exasperado, como é que você, Miranda, já que você não fala pelos colegas, e está correto, você reagiria a esse projeto? Diego, só até vou tirar esse projeto dessa questão política de ontem, porque na semana passada, já chegou para mim essa questão de fazer um financiamento para resolver essa situação, que essa questão de Massa Verde está todo dia debatendo lá dentro da Câmara, os vereadores e tudo mais, e está difícil aí de resolver. Na semana passada, eu não lembro se foi o vereador Nilton que a gente estava conversando, e eu falei, olha,
tem como financiar, que justificativo que vai usar? Falando que tem 50 milhões no caixa da prefeitura de superávit e vai financiar 200 mil reais para compra de maquinário, né? Eu acho que é uma forma errada, por mais que vai falar que vai justificar que a Codesan vai pagar esse empréstimo, vamos dizer assim, eu acho que é uma forma errada de fazer, né? E eu acho que é mais uma coisa que vai se estender para frente ainda, vamos dizer assim, porque a Codesan nós aprovamos 2 milhões de reais, mais 3 milhões de reais para abertura de crédito, só nessa última sessão, né? Eu vejo que a Codesan está com alguns problemas também, né? Daqui a pouco a gente vamos ter que começar a ver o que está acontecendo na Codesan. Dinheiro porque a Câmara está aprovando. Esse superávit de 2 milhões, por exemplo, veio de última hora, na sexta-feira, né? O João Marcelo correu lá na Câmara, precisamos disso. Entrou com urgência especial. Senão vai parar o serviço, não sei o que, tal. E chamamos até o Juninho para conversar. O tio Carlinhos chegou a falar, eu achei estranho, eu comentei durante a transmissão ao vivo. O tio Carlinhos falou o seguinte: se não aprovasse os 3 milhões, segunda-feira, correu o risco do transporte público parar. Isso foi passado pra gente. Eu achei um negócio esquisito isso também, aí. Como assim vai parar? Quem passou isso? Isso foi o Dr. João Marcelo, né? Que foi representando a Codesan. Explicou a questão das obras, que eu até falei lá na Câmara, a questão da creche, que está atrasado, realmente aí está atrasado o repasse do governo federal para a creche. O prefeito até falou nessa situação já, precisa adiantar a obra e não tem recurso e tal, né? Mas é 2 milhões de reais. O orçamento a gente já aprovou com 9 milhões de reais, né? Um pouco mais aí de quase 10 milhões aí, vamos dizer assim, porque teve outros repasses já, né? A Câmara está dando condições, mas a Câmara também vai ter que ver, né? Logicamente que está lá no projeto, não precisou fazer emenda dessa vez, que eles vão prestar uma conta aí 60 dias depois. Parcelas de 500 mil reais mensais e no término prestar conta para a Câmara desse recurso. Né? Mas a gente tem que ver o que está acontecendo. Nessa questão da massa verde, não justifica, né? É mais fácil o prefeito abrir um crédito para comprar esse maquinário, mandar para a Câmara aprova esse crédito suplementar aí para compra desses maquinários que precisa, que não deva chegar a 300 mil reais, e já faz as aquisições o quanto antes, né? Até porque, que nem ele falou ontem aqui, que vai demorar vamos por aí uns 3 meses, 4 meses, né? E a gente tá vendo, a gente tá andando pra rua, tá todo dia o pessoal ligando pra entulho, massa verde, né? Tá precário realmente. E a gente entende também, né? Tanto é que a gente não tá criticando, pode reparar que na Câmara a gente não tá criticando. Tá abandonada a cidade, tá não sei o que. Não, a gente nem tá falando isso, vamos dizer assim. Poderia estar pontuando, mas não tá. Até porque a gente apoia, defende que a administração vá bem, porque é a população que vai ganhar. Que nem ele falou, o lixo está na porta da cada pessoa, não tem como ela não reclamar, né? Mas ao mesmo tempo tem essa questão, né? Tem 40 milhões de superávit, todo momento fala isso nas entrevistas, e aí não consegue resolver teoricamente esse imbróglio aí, né? Que eu acredito que, depois da entrevista de ontem aqui, eu acredito que vai dar mais andamento, e parece que já chamou o secretário de Meio Ambiente para conversar, para agilizar isso também, né? Dário Miguel? Sobre esse assunto, eu não sei se você tem mais alguma linha nesse assunto, mas eu já queria partir para o campo político também. Só confirmando, 13h32, estamos ao vivo com o Cristiano Miranda, presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, convidado ao vivo no programa de hoje. Ele segue para mais algumas perguntas. Tem tempo ainda, Miranda? Não, tô à vontade. Então, beleza. Eu vou chamar um rápido intervalo. Na volta, seguiremos com a entrevista. Importante, o Miranda expondo a visão dele e rebatendo também algumas das declarações que ontem foram feitas nestes mesmos microfones pelo prefeito de Santa Cruz, Diego Singola. No intervalo é rapidinho, voltamos em instantes. Giro de notícias. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo dessa corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão.
Locação de máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção. Vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de máquinas. Fone 14-3372-5975. Referência em diagnóstico por imagem na cidade de Santa Cruz e região, o SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com equipe profissional e qualificada para prestar o melhor atendimento, com os mais modernos equipamentos, sempre oferecendo rapidez e precisão nos laudos para o conforto e satisfação dos nossos clientes. Faça uma visita e conheça nossos exames e serviços. Tomografia computadorizada Multislice de 32 canais. Ultrassonografia com Doppler colorido, densitometria óssea, mamografia digitalizada, radiografia digitalizada, exames cardiológicos, ecocardiograma com Doppler colorido, eletroencefalograma ECG, serviço Pax, onde seu médico acessa as suas imagens em qualquer lugar via internet. SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa. Agende hoje seus exames através do WhatsApp 14-99726-1150. Telefone 14-3373-2086. Falou em construção, lembrou de Emerson Construções. Tudo para construção para você realizar seu sonho. Reformas, construções em geral. Ligue 99722-9605. Oferece tudo do alicerce ao acabamento para a sua obra. Equipe completa, profissionais de alta qualidade. Pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, marceneiros e também conta com engenheiro responsável com mais de 20 anos de experiência no ramo. Construindo ou reformando, Emerson Construções está sempre com você. Ligue 99722-9605. Rua Carajás, Cidade Jardim, em Santa Cruz. Atende toda a região. Emerson Construções. Panificador e Confeitaria Jardim, na Vila Fabiano, há 27 anos vendendo qualidade. Os mais deliciosos salgados, doces, bolos tradicionais e recheados. Também com salgadinhos e docinhos para festas. Na Panificador e Confeitaria Jardim tem pão francês quentinho o dia todo. Confira ainda o famoso bolo vulcão, roscas, queijadinha, pães doces e pão caseiro, tudo sempre fresquinho. E não deixe de provar os deliciosos cachorrinho quente e o X-saladinha. Panificador e Confeitaria Jardim, sob a direção do Eduardo e da Fabiana, na Rua José Amorim Ribeiro, número 30, Vila Fabiano. Ligue e faça suas encomendas no 3372-4668 ou 99654-2586. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, confie em mim. Guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Giro de notícias. Muito bem, confirmando a hora certa, 13h37, Jornal Giro de Notícias no ar pela Gostosa de Ouvir, nesta quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. Convidado de hoje no programa, o presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, vereador Cristiano de Miranda. Seguimos com a entrevista, mas antes, recadinho, hein? Subway, que é o lanche oficial da torcida do bate-bola. Amanhã uma super promoção. Você compra o lanche de 15 centímetros e leva o de 30. É a promoção amanhã, dia 30 de junho, no Subway, Santa Cruz do Rio Pardo, na Avenida Coronel Clementino Gonçalves. Você compra o de 15 centímetros e leva o de 30. Promoção do frango defumado com cream cheese. É amanhã, promoção exclusiva do Subway de Santa Cruz do Rio Pardo. Seguimos com o Cristiano Miranda. No bloco anterior, o Dário Miguel seguindo com as perguntas, né, Dário? E aí,
trazer os desdobramentos políticos. Então fique à vontade para fazer a sua pergunta. Partindo desse pensamento que o Diego Cingolano, prefeito santacruzense, não vai abrir mão, ou seja, não vai ter uma retratação. Olha, Miranda, aqui na 104 FM, você disse que terá uma retratação, teria que acontecer uma retratação ao vivo e a cores. Digamos que o prefeito não pensa igual você, continua com esse pensamento. Você disse também que estaria rompido politicamente com o prefeito santacruzense. A minha cabeça está pensando aqui tanta coisa. Como que ficaria o pensamento, o posicionamento do Cristiano Miranda e quem estaria com você? É claro que você está falando com o presidente da Câmara, mas a questão de aliados não são todos que pensam da mesma maneira. Antes dessa entrevista, você teve uma conversa com a base na Câmara de Vereadores e todos pensam igual você? Dário, é importante frisar aqui que a retratação não é com o Cristiano Miranda, e sim com a instituição Câmara, tá? Que eu acho que ele foi muito infeliz em atacar a Câmara, o Poder Legislativo. Acho que é aí que eu estou falando dessa retratação. Quanto a pessoa, respeita o prefeito, deseja uma ótima administração para ele, e tudo que precisar de apoio quanto a vereador e as políticas públicas da nossa cidade, vou continuar da mesma forma, não muda nada, tá bom? Nessa questão, hoje pela manhã estava na Câmara, né, e estava lá o Niltinho, o Adilson Simão, Cristiano Tavares, vereadora Mariana. E a gente estava debatendo, até depois o Diego mandou, aí acabei escutando eu tinha escutado, você mandou para mim a entrevista ontem, não pude escutar ela ao vivo, vamos dizer assim. Escutei uma parte, né, depois já peguei no sono, vamos dizer assim, à noite. E aí depois que o Diego mandou, eu escutei ali o restante, que até achei que até tinha escutado a parte mais leviana da coisa, né? Depois destoou, né? Mas conversando com eles ali, logicamente percebi que eles estavam bem chateados com o tom da entrevista e tudo mais, né? Mas não vim para a entrevista sem nenhum fechamento ou falar de vamos fazer um grupinho, eu não estou mais no grupo dele, nada. Cada um tá ali chateado da sua forma, vamos dizer assim, cada um sentiu da tua forma a entrevista. Mas não. Depois chegou o líder de governo, o Lorival Heitor, sentou ali com a gente um pouco, debatemos ali, até algumas coisas em tom mais ásperos, vamos dizer assim, relativo à entrevista, e ele tentar mediar uma conversa aí o mais rápido possível com o prefeito Diego. Até no momento falei que não preciso falar com ele, até porque ele já falou que não precisa da base, vamos dizer assim, precisa da base para apoiar o governo, e a base vai continuar apoiando o governo, entendo assim. Tá, eu como Cristiano Miranda vou continuar apoiando, normal. Eu torço pela nossa cidade, a gente quer ver a nossa cidade cada vez melhor, e a gente não é bobo, nem político, nem de fazer politicagem, vamos dizer assim, de votar contra por uma questão tola, vamos dizer, atrapalhar o desenvolvimento da cidade, porque lá na frente o Tacílio vai ser o candidato, um exemplo, nada disso. Vocês podem perceber, notar, e quantas vezes a gente voltar a falar aqui, vocês vão notar que realmente o Cristiano está mantendo a mesma linha. Alguém mais otimista, assim, principalmente nos bastidores da política, está perguntando, né? A gente sabe que a política em Santa Cruz pega fogo, e o momento santacruzense é de fogo no parquinho, digamos que assim, tá? Há algumas pessoas pensando, olha, a partir de agora, então, não tendo essa retratação, o Cristiano Miranda, em especial, estaria se unindo a Juninho Souza? Tem essa possibilidade? Não, até fiquei muito feliz, porque quem se uniu ao Juninho Souza é o prefeito municipal, que já até pegou o partido dele também, né? Vamos dizer assim. Tá magoado, né, Miranda? Não, eu falo assim, né? Nem tá magoado, é decepcionado com a forma que ele tratou a Câmara Municipal, falando em nome de todos os vereadores, porque a Câmara se deve o respeito, independente se ela agiu errado ou não. O intuito maior ali era levar o esclarecimento para a nossa população, né? E eu, como presidente da Câmara, não posso permitir, né, mesmo que fosse entre aspas, fosse o advogado, por exemplo, lá do empresário, ou o próprio empresário que falasse alguma coisa aqui. Até fiquei muito feliz que ele entendeu também que tudo aquela bagunça que ocorreu lá na Câmara, né, ele também pediu desculpa, vamos dizer assim, reconhecendo também que talvez, né, de outra forma seria melhor para todo mundo, né? Então fiquei muito feliz dele ter esse reconhecimento, diferentemente do prefeito, né? Que não participou, que não abriu as explicações para os vereadores quando os vereadores buscaram ele para tirar as informações, e depois vir aqui, né? Depois de 20 dias que tudo isso está acontecendo, simplesmente falar que tá tudo
as mil maravilhas. Uma fala do Diego... Do lado dele, né? Da Câmara, a Câmara não presta para nada. Uma fala do Diego me chamou a atenção sobre este clima, que obviamente tem como motivação o caso Samson Prefeitura, mas vai para muito além. Né? A reação de ontem do prefeito, que a gente está percebendo aqui também a partir da sua fala, me faz crer que há outros capítulos, outras coisas que nós não conhecemos ou não sabemos ainda com todos os detalhes. Ele falou, por exemplo, da situação que sempre é ventilada de um possível racha entre ele e o Otacílio. O Diego é o sucessor, foi eleito com a bênção, entre aspas, do próprio Otacílio. Nunca esconderam um acordo para que o Otacílio volte como candidato do grupo já nas próximas eleições. Sim. O Diego enche a boca e diz, olha, não vou disputar a eleição com o Otacílio, ficam talvez tentando pelas minhas costas e talvez até pelas costas do Otacílio criar uma animosidade entre nós dois, que não existe. Talvez dentro desse grupo, e eu quero perguntar se pode estar aí o motivo da confusão, dentro do grupo queiram causar esse tipo de racha, mas que não parte nem da minha pessoa e nem da pessoa do ex-prefeito Otacílio. Tem alguma coisa acontecendo e isso também está afetando a relação de vocês, executivo e legislativo? Seria leviano de falar que não, o Dário, o Diego, até porque o prefeito, no dia de ontem, com a entrevista dele aqui, ele arrastou todo mundo para dentro dessa briga que nenhum vereador até o momento tinha comprado de quem que é a briga? Abraçar. Eu falo assim, há uma briga velada pelo que a gente sente, que a gente vê. Até estava falando com o Dário antes da entrevista. O Otacílio é esporádico, ele esteve na Câmara semana passada, passou por lá para bater um papo. Mas fazia 3 meses, acho que ele não passava lá na Câmara. A última vez, acho que foi para falar com a vereadora Mariana sobre o MDB, aonde começou as converseiros lá atrás, né? E então, você percebe que tem uma briga lá, alguns familiares do Dr. Otacílio tal, e Diego e tudo mais, né? Aí ontem ele vem e joga todos os vereadores para dentro dessa briga, como se fosse, por exemplo, né? Estaria rachando o grupo, ele mesmo, pretendendo rachar totalmente o grupo, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Eu não preciso de apoio de vocês, tal, não preciso nem vir aqui na prefeitura mais, né? E ficam aí tem até uma fala dele, que ele comentou que fulano passou quarta-feira lá e no outro dia chamaram os secretários, que não tem nada a ver, né? Os convites foram feitos semana anterior, né? Então, ele tá jogando a questão em cima do Otacílio, tá arquitetando, não sei o que, que eu entendo até esse momento que não existe nada disso, né? Tanto é que lá dentro, um dia numa reunião da base com o próprio prefeito, o prefeito falou essa questão aí de ir lá na frente, eleição, não sei o que, e o que eu falei? Falei, Diego, tô com você até o último dia, né, do seu mandato, você tem todo o meu apoio e tal, e lá na frente, perto da eleição, a gente vai ver essa questão partidária, de grupo e tudo mais, né? Os outros vereadores, todo mundo concordou também de dar total apoio e tudo mais. Então eu não entendi a fala dele ontem, aí, vamos dizer assim, né? Há uma briga deles ali de bastidores e tudo mais. Eu entendo que há sim, mas ontem ele acabou rolando tudo nós dentro disso daí, vamos dizer assim, que é muito cedo para falar em eleição, quase que ele falou, que eu entendi que ele ia soltar, que ele ia ser candidato na próxima. Você achou que ele ia falar isso? Eu entendi que eu ia, fazendo uma leitura ali, eu achei que ele ia falar, porque que ele ficou meio acuado a hora que você questionou essa questão aí, né? Então eu entendi até que ele ia falar, mas seria importante, porque o Dr. Otacílio falou já, né? Pode falar até na rádio, não sei o que eu sou candidato e tudo mais, abertamente. Lá antes dele entregar o cargo, já falou que era durante candidato. A campanha do próprio Diego, ele falou fazia questão, né? Faz questão de falar aí que a próxima eleição ele é candidato. Então a gente tem um candidato dentro do grupo. Todo mundo apoia a candidatura, a pré-candidatura do ex-prefeito? Eu entendo que até hoje, sim, até ontem, sim, vamos dizer assim. Você apoia? O próprio Diego. Até o próprio Diego entende, até ele falou na entrevista aqui que apoia, que não vai contra o Dr. Otacílio. Mas por outro lado, vamos dizer assim, se ele também se lançar ou ter essa pretensão, até é bom para ele fazer o grupo dele também. Olha, esse vereador, o Dário vai vir comigo, o Diego vai ir com o Otacílio, o outro vai com o Severo. Fica até mais fácil, vamos dizer assim, né? É fácil você responder. Qual grupo seria o seu entre os dois? Eu sou presidente do partido do Dr. Otacílio, tenho uma gratidão enorme pelo prefeito Dr. Otacílio, né? E a gente vai estar com o lado do Dr. Otacílio. Se ele for candidato, né, vamos dizer assim, a gente vai estar apoiando
doutor Otacílio. Miranda, tem a participação nesse grupo, onde até ontem era coisa da imprensa, né? A imprensa que vem colocando, alguns especialistas, entre aspas, inclusive, da Câmara Municipal, vocês estão sonhando, não existe isso. E olha, é um bom tempo, né? Vamos colocar em quase um ano que a gente vem propagando devido a alguns acontecimentos nos bastidores, que agora vem à tona, começa a aparecer aí para toda Santa Cruz do Rio Pardo. Mas a minha pergunta é em cima disso. Toda essa liderança, ou seja, ex-prefeito doutor Otacílio, o atual prefeito Diego Cingolani, você como presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, outros vereadores também. E o Ricardo Madalena, onde entra nessa como deputado estadual, nesse grupo? O Ricardo faz parte desse grupo por um todo, é o deputado do nosso município, da nossa cidade, tem que ser respeitado. O próprio Ricardo, eu entendo que ele não entra nas discussões municipais, né? Tendo em vista que o principal líder do partido dele na Câmara Municipal, que é o vereador Milton de Lima, foi exonerado da prefeitura e sem nenhuma intervenção dele, vamos dizer assim, se está certo ou se está errado. O Milton, vamos dizer assim, o tempo que vai dizer, até porque a sindicância nem acabou ainda, né? No caso do Milton, não acabou ainda? Não. Então, você vê que não tem nenhuma interferência. Assim como eu falei para vocês do próprio Otacílio, olha, de governo ele nem fala. Vocês vão lá, fala, o Sérgio vai lá, desce lá, conversa com o Diego. Não é que eu nem falo nada com ele a respeito da administração do Diego. Até o próprio Otacílio se brinda, não. Ele está administrando, desce lá e fala. Nesse dia aí que o Otacílio passou na Câmara, a Rosiane falou questão das piscinas e tudo mais, que ela tinha um trabalho ali e tudo mais, né? E aí o Otacílio até falou para ela, olha, desce e conversa com o Diego, a gente está fazendo muita cirurgias de bacias e tudo mais, e esse povo que faz cirurgia pós, isso eles precisam da hidroterapia. Desce lá, troca uma ideia com o Diego, talvez seja bacana você que tem uma experiência com a questão da hidroginástica, fazer algo nesse sentido aí, né, para esse povo aí, que está fazendo muitas cirurgias na Santa Casa. E achei bacana, né, até isso daí, é uma coisa boa para a cidade, né, mas em discussão política, não sei o que, de grupo, a gente não estamos nem conversando, com o Otacílio não, com o Diego a gente discutiu a última vez as questões do partido que ele está agora apoiando, do Marcos Pereira e tudo mais, né? Mas a composição da chapa a gente nem foi ouvido também, de quem iria ficar à frente do partido e tudo mais. Nessa onda, presidente, em relação ao apoio, a gente sabe que o prefeito santacruzense Diego Cingolani rasga elogios ao deputado santacruzense Ricardo Madalena. O mesmo acontece com o ex-prefeito doutor Otacílio e outras lideranças de Santa Cruz do Rio Pardo. Em especial, o presidente da casa, o Cristiano de Miranda. A gente sabe que ultimamente o senhor está tendo uma ligação muito forte com o Vinícius Camarinha, também outro deputado. Como que fica em termos de apoio, já pensando numa reeleição do santacruzense Ricardo Madalena? A gente tem que, o Diego, numa das falas dele lá com a base governista, e aí talvez pode ter sido um grande erro, ao meu ver, vamos dizer assim, né? Ou talvez a falta de liderança de grupo. Ele deixou os vereadores todos à vontade para apoiarem seus deputados. A única coisa que ele falou, os vereadores que não forem apoiar o Ricardo Madalena, que não se manifestem ou critiquem o Madalena e tudo mais. E todo mundo respeitou a fala do prefeito. Cada vereador seguiu seu caminho, buscando recursos e tudo mais. Sabemos que é ano eleitoral, é ano de despejar recursos. Vocês podem ver aí que os vereadores estão divulgando a agenda, divulgando que estão trazendo recursos, 500 mil reais, outro 200, outro 300 e assim por diante. Então a gente está procurando mais deputados para que venha mais recursos para Santa Cruz. Eu achei até legal a forma que ele fez, né, de deixar os vereadores à vontade. Eu, em especial, estarei apoiando um novo candidato a deputado estadual, né? Não sei nem se posso citar o nome aqui, se quiserem eu posso citar. Sim, pré-candidato, quem é o? Pré-candidato, o Hélio Zanata, que é da região de Manduri, tem uma usina ali de cana-de-açúcar ali, né? E foi prefeito 2 vezes na região ali de Piracicaba.
Então, como é que surgiu esse contato com o Hélio Zanata? Através do parlamento regional, que a gente conversou várias vezes aqui, né? Comecei a ter bastante contato com os outros políticos da região aqui, vamos dizer assim, presidentes de câmaras, vereadores e tudo mais, e o presidente da Câmara de Manduri me apresentou ele. E através de aquele processo da Areninha, que deu tanta falação, aquela Areninha, né? Quem sabe ainda não vai agora sair, né? E lá na cidade de Manduri foi inaugurada uma areninha e o deputado federal Gilberto Nascimento estava lá. E esse deputado falou que ia dar uma força nessa questão também lá da Secretaria de Esporte. O secretário de Esporte estava lá também, né? E eu e a vereadora Mariana. E lá o Cicinho, que é o presidente da Câmara de Manduri, me apresentou o Hélio Zanata, falou da pretensão dele e depois falou, olha, mais pra frente vamos conversar, tal. Gostaria muito de ter apoio lá em Santa Cruz do Rio Pardo, quero trabalhar nessa região aqui também, tal. E maravilha. E conversei com ele, achei muito interessante o propósito dele e tudo mais. Acho que num ambiente democrático, cada cidadão e vereador cidadão pode apoiar quem quiser. A gente tem no caso. A ideia minha Ricardo não é atrapalhar o Madalena, vamos dizer assim, de estourar o cara de voto na cidade, não. Mas aquele voto que dúvida. A pessoa não for votar no Madalena, a gente puder direcionar para outra pessoa que vai também ajudar a nossa cidade, eu acho importante. Agora a gente fala de um deputado que representa Santa Cruz região, que, se eu não estiver errado, é algo próximo de 50 milhões em emenda que foram destinadas ao longo da gestão Otacílio, o Diego, ou só na gestão do Diego, pelo mandato do Madalena. É muito recurso que vem através do mandato dele. O alinhamento com outro candidato, como esse que você citou, é por uma questão ideológica, as ideias dele batem, porque eu duvido que a pessoa, mesmo se elegendo com algum voto daqui, vai trazer os mesmos recursos do deputado Ricardo Madalena, que tem ligações familiares com a nossa cidade também, além das ligações políticas. Foi um alinhamento ideológico? Você gostou da maneira dele conversar? Como é que se justifica, digamos assim, a sua aproximação? Sim, é um empresário bem conceituado, bem avaliado nas gestões dele de prefeito, vamos dizer assim, nas cidades lá de Charqueado e São Pedro e tal, reeleito 2 vezes nas 2 cidades, vamos dizer assim. Então eu me identifiquei muito com a simplicidade, a responsabilidade com que trata as coisas, vamos dizer assim. Então eu me identifiquei com a figura dele, vamos dizer assim, né? E só fazendo um gancho do que você falou, né, da questão do Madalena, né? O Diego, aliás, tem Madalena, deixei de fora, né? Da questão do montante de dinheiro. Tem muito recurso que os deputados federais, dos vereadores, né, e estaduais dos vereadores, esses recursos estão aí dentro também. Inclusive do Juninho Souza, que conseguiu recurso também, vamos dizer assim, todos ali. E às vezes fala tudo que é o Madalena, mas não é tanto, tem as situações que os própria Câmara busca, outros deputados que ajudam as entidades também, que passa pela prefeitura também, né? Então o Lorival, por exemplo, conseguiu 1,5 milhão através do Paulinho da Força. E esse dinheiro é tudo contabilizado nesse fluxo de caixa da prefeitura. Não estou falando que o Madalena não ajuda muito, principalmente com o governador, abre as portas e tudo mais. Mas às vezes você tendo um outro deputado estadual também, numa situação que nem essa da areninha, de uma briga política de deputado estadual, de secretário de esporte, você consegue com outro deputado estadual aquele recurso para Santa Cruz, como as outras cidades conseguiram. Tudinho a cidade de Pau Sul, Bernardino, Óleo, Manduri, São Pedro do Turvo, todas conseguiram a areninha. Por que só Santa Cruz não conseguiu? Teve uma briga política entre deputado estadual e entre o secretário, que é candidato a deputado estadual. Secretário estadual de esporte. Isso, entendeu? Então houve uma briga política e quem foi prejudicado? Acabou sendo o município, que era pra gente estar com a areninha. Semana passada, que eu falei pra vocês, estava com o Vinícius Camarinha lá. Professora Rosiane deve fazer um trabalho para ele, a gente tentando liberar recursos lá para o Frei Chico, que precisa urgentemente de recursos, né, tentando liberar. E lá o vereador Vinícius Pedraz pedindo a reforma da quadra e mais uma areninha. E o Vinícius falando que vai mandar mais uma areninha e recursos lá.
Então a gente tem que procurar também outros deputados para que amplie o apoio para Santa Cruz do Rio Pardo. Faz parte da democracia, mas alguns são nomes desconhecidos até aqui de Santa Cruz. A gente fica naquela. A pessoa vem também pedir o voto, leva o voto, mas depois nunca mais pisa em Santa Cruz. Sim. E não é só o seu caso com esse nome citado pelo senhor, mas de outros vereadores. Uma curiosidade, o apoio de um vereador em Santa Cruz a um possível candidato a deputado, seja federal ou estadual, que não tem ligação com a cidade, mas promete passar a ajudar. Ela é simplesmente porque a expectativa de ter emendas, caso a pessoa ganhe. Os vereadores recebem alguma ajuda de custo, um salário, eles pagam alguma coisa para vocês. Como é que funciona? Por que vocês apoiam muitas vezes nomes que não são daqui? Como é que funciona isso? Eu não sou de dentro da política, eu estou perguntando para o senhor. Sim, é importantíssimo essa questão, que sempre é levantado isso também nesses períodos eleitoral. O que o deputado faz? Ele paga a estrutura de campanha para o vereador trabalhar, fazer os votos para ele. Além da questão mais importante, que para mim, no meu caso, eu entendo mais importante, nem a questão financeira, mas a questão dos recursos, de trazer as coisas para a cidade, né? Então, lá na frente, nas eleições, vamos dizer assim, o deputado vai pagar 4 ou 5 pessoas que vão para as casas distribuir os seus santinhos. Ok. Vamos dizer assim. Isso, na campanha, para fazer a campanha. Hoje o senhor não recebe nada dele? Hoje eu não recebo nada. Mas lá na frente, né, essas pessoas vão ser registradas, vai ter lá, isso vai para a campanha dele, né, registrado oficialmente, tudo certinho, legal, vamos dizer assim. E você põe as pessoas para fazer esse trabalho aí, de ir com você para os bairros, para você estar pedindo o voto. Então tem essa estrutura. A gente sabe que tem deputados que injetam dinheiro em vereadores, não estou falando que é o caso de Santa Cruz do Pardo, injetam dinheiro. Você já teve esse tipo de proposta? Já tive. Até questões de 20 mil reais, só para vocês terem uma ideia, assim, no caso, para trabalhar na campanha, mas investimento de dinheiro. E eu sinceramente, não compatuo com isso, logicamente, né? A gente trabalha da forma mais honesta possível, com o intuito de quê? Como é que eu vou fazer voto para o deputado? Com a estrutura de campanha. Logicamente que eu não tenho condição de pagar para um deputado federal e pôr lá 3, 4 pessoas, chamar aí, pessoas de bairro que fazem esse trabalho já nas eleições, né? Para fazer esses votos. Perfeito. E a gente busca, como vereador, outras lideranças para apoiar, né, o candidato, vamos dizer assim, que é uma coisa normal ali, né? Dentro do meio político mesmo. Da minha parte é isso. Mais alguma pergunta, Dário? Não, hoje eu não tenho a última pergunta para o presidente da Câmara, não, até porque ele já respondeu aí várias perguntas que poderia caracterizar na última pergunta. Então não tem nenhuma específica. Ele acabou abrindo o coração. Tá magoado o presidente da Câmara, né? É isso. Antes do Miranda encerrar com o que ele quiser falar nos minutos finais, vamos hoje, ontem já não deu tempo de trazer mensagens aí escutar o povo ao longo do programa, a entrevista com o prefeito. Se o Miranda permitir, podemos fazer aqui o WhatsApp, a mensagens contra, mensagens a favor, pessoas opinando aqui, ó. Deixa eu ver rapidamente. O primeiro a mandar mensagem, não, tá aqui, ó. Cadê? Deixa eu ir desde o primeiro para não pular ninguém, né? O ouvinte pergunta sobre o Centro do Autismo. Joãozinho, e aí? Tem alguma informação? O prefeito ontem não deu tempo de falar com ele sobre isso, talvez seria o mais adequado. Ele só, aliás, ele deu sim, né? Ele falou, né? Parceria com a Paz, Parceria com a Paz, ele confirmou. Tá tudo certo, a Câmara já o prefeito falou ontem, sim. Né, Perdão, eu tinha me esquecido, foi tanto assunto ontem, mas ele deu até uma data aí, né, Dário? Eu não vou me lembrar de cabeça aqui agora. Não vou lembrar também, não. Amanhã a gente fala aí Eu acredito que não deva passar aí no máximo desse mês aí, né? Que é uma coisa que vem postergando também. Teve alteração de mudança de secretários e tudo mais aí, né? Que, entre aspas, atrapalhou um pouquinho a burocracia. Mas a Ana Laura tá fazendo um belíssimo trabalho. Lá na obra, praticamente a parte que faltava para concretizar a obra por um todo era a parte do jardim sensorial, que já está pronto. Perfeito. Então alguns detalhinhos só que o pessoal está fazendo lá, mas pro próximo mês eu acredito que a Paz já começa a tocar. O Renatão Pintor perguntou sobre a situação do empréstimo que deve ser feito para aquisição de máquinas para coleta de massa verde. A pergunta já foi respondida, o presidente disse que é contra. Boa tarde. Ontem eu acompanhei a entrevista do prefeito, ele disse que vereador tem que fiscalizar mesmo. Ele não é contra. E pelo que ele disse, não gosta de puxar saco. E diz que o Juninho está fazendo o papel dele. Mensagem do Luiz Carlos da Silveira. Quem mais está com a gente aqui? Rapidamente, Osmar
Alô, Dário, Diego e Miranda, na minha opinião, o presidente da Câmara agiu corretamente. Osmar de Oliveira, seu Osmar Pinheiro, confundiu o sobrenome, perdão, seu Osmar Pinheiro, dizendo que o senhor agiu corretamente no caso da quinta-feira. Psyu tá por aqui, ó. Boa tarde, Diego. Gente boa. Funcionários públicos, principalmente ocupantes de cargos de comissão, estão em condições sim de terem seus nomes expostos. Ainda mais quando existe suspeita de supostos desvios financeiros e denúncia de perseguição política por parte destes mesmos funcionários que tiveram seus nomes expostos. Mensagem do Psyu, antes do presidente responder. Segundo só para responder o Psyu, 1 segundo só. Psyu, mesmo dentro da política que eu tô hoje, fora da política, eu vou ser sempre uma pessoa que vou defender a família santacruzense. Eu não gostaria de estragar a família de ninguém. É isso. Diego, diga aí. O Renato, não sei se é o mesmo Renatão que mandou aqui, para mim também, fala para o Cristiano Miranda, presidente da Câmara, a população não é a favor ou contra um ou outro. Gostaríamos de ver mais transparência na Câmara de Vereadores, né? É o pensamento do Renato. Tem aqui um elogio também para o Cristiano Miranda. Dário, Diego, mande um abraço imenso ao Cristiano de Miranda e diga que eu admiro demais pela simplicidade e caráter também. E elogiou você, Diego, a programação da 104. Eu recebo muitos elogios. Nossa, como recebe. Sou Obrigado. modesto. O César Fleury. Boa tarde, 104 FM, vereador Cristiano e ouvintes. O empresário, é o caso da Samson. O empresário, pelo que eu ouvi na sua fala, não mostra qualquer fato de ato lesivo ou ato de corrupção de secretário ou agente político. As empresas em época natalina podem fazer entrega de brindes, vinhos e a outras pessoas, amigas de fornecedores e clientes. E no caso da prefeitura é um cliente da empresa. Não vejo nada de errado. O empresário deveria protocolar denúncia e os documentos comprobatórios na Comissão de Justiça ou outro caminho, como as fez o amigo Celso, o César Fleury. Acredito que desacordo comercial não seja assunto da Câmara resolver, até porque o contrato foi findo, restando nova licitação para o serviço de vídeo monitoramento. A opinião do César Fleury. Algum comentário, presidente? Só brevemente, eu entendo o que o César está falando, mas assim, ele jogou isso lá na tribuna da Câmara e ficou nebuloso. O que ele quis dizer com isso, né? Mas, e a respeito do resto do questionamento, em respeito ao dinheiro público, tem que ser prioridade da Câmara. Qualquer fato, qualquer levante aí, vamos dizer assim, sobre a questão do dinheiro público, ele tem que ser averiguado. E é isso que vai ser feito, com todo respeito ao Sueli, boa tarde. É bem isso mesmo, vereador. Não deixe nada ruim entrar no seu coração. Deus continue lhe abençoando. O Pudim mandou aqui, ó. O vereador apoiar uma pessoa que nem conhece é ridículo. Acho fraco. Opinião do Pudim. Sobre apoiar, acho que candidatos a deputado que não são da região ou que não há um vínculo. Boa tarde, aqui negócio de piolho, eu não entendi nada. Obrigado, Alexandre, aí negócio de piolho, eu não entendi nada. Encerramos por aqui da minha parte. Mais uma pergunta aí? Não, da minha parte também. Então, Miranda, obrigado pela presença. Esses últimos minutos você pode ficar à vontade para reforçar algum ponto que você falou hoje. Se quiser divulgar alguma coisa do seu mandato, o espaço é seu. Diego, queria agradecer à Rádio 104 FM por mais uma vez esse convite. Sempre que for convidado, estarei aqui presente para discutir com vocês, com a nossa população, tentar esclarecer da melhor maneira possível, deixar a minha opinião, como sempre faço, né? E agradeço a população por confiar no meu trabalho, né? Tento fazer a minha modesta parte, vamos dizer assim, às vezes agrada um, desagrada outro, mas o intuito sempre é fazer o bem, independente de quem. E para que a política, né, verdadeira, a política transparente chegue também às casas do santacruzense, né? Então a gente luta para isso, a gente trabalha bastante para isso, né? Quero deixar novamente aqui nos microfones da 104 FM a minha chateação quanto ao poder legislativo. Acho que o prefeito falou algumas coisas que de repente ele possa depois refletir e realmente reconhecer o poder legislativo como uma peça importante na democracia. Nada contra a pessoa dele. Também, se ele dirigiu a pessoa do Cristiano Miranda, aí sim, entendo que ele possa repetir até o que ele falou, né? E aí a gente fala de outra forma, mas eu fiquei muito chateado, realmente, repudio a fala dele no tocante à Câmara, que é um instrumento importante, um instrumento que dá todo o aval e apoio para que a administração dele aconteça. Se hoje ele tem uma boa aprovação, é graças à Câmara, né? E ele vai continuar tendo até os últimos dias do mandato dele.
Cristiano de Miranda, presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo. Muito obrigado, bom trabalho, até a próxima. Obrigado, até a próxima. 14 horas mais 7 minutos, rápido intervalo na volta plantão policial, hoje um pouco diferente. Tem uma reportagem que o Dário produziu no Corpo de Bombeiros, que ontem recebeu uma nova viatura de resgate. A gente vai trazer esse assunto já já, logo após a vinhetinha. Fique com a gente. Ocorrências policiais. Caia na Real e venha economizar na Maditrate Constru Reforma. Ofertas de verdade para construir e reformar com economia total é só aqui. Caixa térmica Mor 26 litros, vermelho e azul de R$ 93,58 por R$ 69,99 é real. Bacia sanitária em cepa Tema de R$ 771,26 por R$ 505,99 é de verdade. Economia real para o seu bolso é só na Maditrate Constru Reforma, em Santa Cruz, na saída para São Pedro. Muito bem, estamos de volta, 14 horas mais 9 minutos. Giro de notícias pela 104 FM, no Facebook, nas páginas Diário Cidadão e Nova 104 FM, com imagens. Ontem uma tarde de muita alegria na corporação do Corpo de Bombeiros aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. A instituição recebeu uma nova viatura de resgate que, sem dúvida alguma, será importantíssima para que eles continuem fazendo o brilhante trabalho atendendo Santa Cruz e toda a nossa região. Dário Miguel, o repórter pacificador, esteve por lá. A gente vai ouvir agora uma entrevista com o capitão Lurela, com a capitão Lurela Alice Curati Ferrini Tamião. A capitão, repetindo, Lurela Alice Curati Ferrini Tamião. Ela é a comandante geral dos bombeiros da região de Marília, que conta com a corporação aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, e ela deu uma entrevista ao repórter Dário Miguel. Você acompanha agora. Giro de notícias. 104,9. Boa tarde a todos. A importância dessa viatura é principalmente a melhora do atendimento de ocorrências de resgate, que em números é o carro-chefe do Corpo de Bombeiros hoje, correspondendo a mais de 60% dos atendimentos efetuados pelo Corpo de Bombeiros, e vai ter uma melhora na qualidade e na excelência desse atendimento, por conta de uma viatura nova, que tem mais condições de operar, os equipamentos são novos, uma viatura que dificilmente nesse primeiro momento vai precisar de manutenção e vai melhorar ainda mais, talvez até o estímulo dos bombeiros e das próprias vítimas que vão estar num veículo novo, mais confortável. Então, em relação a tudo, vai ajudar em todas as questões. E além disso, o objetivo da destinação dessa viatura para a cidade